Bem-vindo ao canal Direito por Voz. Meu nome é Victor Lyon, esse é o meu sócio, Dr. Lucas Mauro. Hoje a gente vai falar sobre um caso muito interessante e midiático, o caso da Deolane Bezerra. Basicamente, o nosso vídeo vai se repartir aí em algumas perguntas, né, em algumas questões. A gente propõe aqui 4 questões e esperamos que ao final desse vídeo você tenha as respostas dessas 4 questões. Quais são essas 4 questões, ô Dr. Mauro? As 4 questões que a gente tem aqui são: a prisão da Deolane é legal do ponto de vista jurídico? O segundo é: ela está presa no lugar certo, conforme a lei exige para a prisão de uma advogada? A terceira pergunta seria: a prisão é proporcional ao que existe de prova até agora? E a quarta seria: a Deolane ainda vai poder advogar? Olha, trazendo aí, antes de a gente entrar propriamente no caso, e até fazendo uma espécie de analogia, para você que é empresário e acompanha a gente também, a Deolane ela foi presa preventivamente. Se o seu sócio, sócio da empresa que você conduz, ele é preso preventivamente, a empresa ela para de funcionar totalmente, né? Ou ela continua a funcionar normalmente? E nesse mesmo tom, como vocês já viram em episódios anteriores, e se vocês acompanham o Instagram da Lion Mauro, o Instagram do Dr. Vitor, vocês sabem que não se pode confundir prisão com condenação. Não é porque ela está presa que ela é culpada. A gente ainda mantém intactos todos os princípios constitucionais, em especial nesse caso, o princípio da presunção de inocência. E aí você me pergunta: "Tá, mas o que que embasou a prisão da Deolane?". A Deolane, ela foi presa também preventivamente. E o caso que está sendo investigado pelo GAECO, né, que é um setor específico da Polícia Civil, desde 21 de maio de 2026, é um crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa via transportadora. Basicamente, o que que seria essa lavagem de dinheiro, né? A Deolane estaria utilizando das empresas dela, e de empresas terceiras, para colocar dinheiro ilícito, de origem ilícita, nelas. E fazer com que esse dinheiro volte para o mercado, volte à normalidade, à circulação, né, de bens e capitais, né, com um formato lícito. Né? Então é aquele dinheiro que você sabe que é sujo, mas você consegue inserir novamente de uma forma a fazer com que ele pareça lícito, a fazer com que ele pareça correto. Além da prisão preventiva que foi decretada, né, em desfavor da Deolane, ela teve um bloqueio de valores superiores a 327 milhões, além de um sequestro, que também é um bloqueio, uma espécie de apreensão, né, de 17 veículos de luxo e 4 imóveis. É importante dizer que nesse mesmo inquérito que a Deolane está sendo investigada, membros do PCC, do primeiro comando da capital, também estão sendo investigados pelo crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Um dos nomes que está envolvido na investigação é o de Marcola, né, conhecido como uma das lideranças do PCC, mas a defesa já veio com alguns argumentos, argumentos importantes. Inclusive, a defesa da Deolane é muito bem gerida pelo professor doutor Auri Lopes. Qual seria ali os argumentos da defesa, doutor Mauro? Os argumentos da defesa até agora, Dr. Vitor, têm se mostrado muito sólidos, como a gente espera de uma defesa técnica de qualidade, porém, até então, até o momento dessa gravação, tem se mostrado argumentos insuficientes para a soltura pelos tribunais superiores, né? O que foi argumentado tecnicamente até aqui? Se a prova é essencialmente contábil, fiscal, e já houve o bloqueio do dinheiro, como muito bem expressou o Dr. Vitor, qual é o risco concreto de ela estar solta? O que justifica ela continuar presa? Esse é o argumento essencial. Ainda tem o fato de ela ser mãe de uma criança de 12 anos que depende exclusivamente dela. Além disso, existe o ponto de que a investigação ocorreu de 2022 até 2024 sem que Deolane fosse chamada para prestar qualquer depoimento. Isso leva em conta a questão da contemporaneidade. O STJ negou por unanimidade o habeas corpus e o STF, através do ministro Flávio Dino, também rejeitou a soltura, a liberdade, condicional nesse momento. Então a prisão ela foi mantida pelos 2 tribunais superiores, e isso acaba respondendo à primeira pergunta:
a prisão é legal, ao menos por enquanto. Interessante, doutor Mauro. Então a primeira pergunta está respondida. Enquanto a segunda pergunta, a prisão é adequada? Veja, eu achei muito interessante essa intervenção do doutor Mauro em relação às medidas alternativas à prisão, né? As medidas cautelares alternativas à prisão. Eu vejo que é difícil, né, de fato, o juiz identificar ali, um pedido da defesa, que normalmente sempre é combativa nesse sentido, de explicar para o juiz: "Olha, juiz, não há necessidade, de prisão nesse caso. Há monitoramento eletrônico, há proibição de contato com os outros investigados, há proibição de se ausentar da comarca, do lugar, né, em que está se investigando esses fatos, da cidade. Há uma série de medidas previstas no Código de Processo Penal. Mas o juiz dificilmente analisa isso de forma detida, né, e aí eu fico muito preocupado, em relação à prisão, na verdade, ser uma resposta à mídia. Então essa é a crítica que eu faço. Será que de fato era necessária essa prisão? Ou será que medidas outras já não eram suficientes para garantir que o processo, que a investigação seja de fato concluída com êxito? Então, sinceramente, assim, dando a minha opinião de advogado criminalista, e acredito eu que o doutor Mauro vai nessa linha também, mas ele pode se sentir à vontade em discordar, eu não acredito que seja adequada, né, eu acredito que há medidas que não privassem, né, a liberdade de uma advogada, a liberdade de uma pessoa que de fato, até o presente momento, não representou e não representa nenhuma, turbação, digamos assim, né, nenhum prejuízo, nenhum atrapalhar as investigações. Perfeito. Não, e foi ventilado que essa prisão, ela talvez tivesse um caráter pedagógico, né? Um efeito inibitório para jovens advogados. Só que isso fere uma máxima essencial, um imperativo categórico do Kant, que seria não utilizar uma pessoa como um meio, né? E se você está utilizando da figura da Deolane, independente se ela cometeu o crime ou não, para educar outras pessoas, isso fere inúmeros princípios constitucionais, porque a prisão preventiva ela não pode servir de recado social, né. Você deve averiguar a pertinência de uma prisão preventiva sobre a circunstância da pessoa essencial, e não para servir de um recado para outras pessoas não cometerem crime, senão você vai estar ferindo esse princípio e vai estar utilizando uma pessoa como meio. Perfeito, doutor Mauro. Agora, para a gente não se estender tanto, né, porque é muito interessante mesmo esse caso, vamos propor a terceira questão? O lugar onde ela está é legal para um advogado, do ponto de vista legal, do ponto de vista legalista, ele é adequado? A Deolane, ela é uma advogada formada e ela deveria estar cumprindo a prisão preventiva, a prisão cautelar, numa sala que nós chamamos de sala de estado maior. O que é essa sala de estado maior? É um espaço em unidade militar ou força auxiliar. A polícia militar, por exemplo, tem esse espaço, os bombeiros têm esse espaço, com estrutura digna, separado do presídio. E aí você pode, né, com espírito crítico, dizer o seguinte: "Ah, mas isso é um benefício, então? Poxa, quer dizer que a pessoa vai ser presa, vai ficar numa sala particular e privada, né, sendo servida por, garçom, por". Gente, não é assim que funciona, tá. A pessoa ela vai ficar realmente restrita, vai ter a sua liberdade, privada, tá, restrita. Porém, um advogado, ele forma inimigos durante a carreira. Tudo tem o seu porquê, tudo tem um motivo de ser. Então imagine um advogado criminalista ali, preso preventivamente com outras pessoas, que ele pode ter inclusive conhecido durante a sua carreira. Você acha realmente que esse advogado vai estar seguro? O que você acha, doutor Mauro? Não, até complementando esse ponto, né, doutor Vitor, as pessoas entendem que o advogado criminalista sempre atua na defesa de pessoas, mas nem sempre, né? Tem vezes que o advogado criminalista atua como assistente da acusação. Então, muitas vezes aquelas pessoas que estão presas
elas estão presas por intervenção, por trabalho desse advogado criminalista que não pode ficar preso junto com eles, por motivos óbvios, né. Muitas vezes você está fazendo a defesa de um réu e que para defender esse réu, ele tem que, culpabilizar um terceiro. Esse terceiro que pode estar preso por intervenção e trabalho desse advogado criminalista. Então, mais uma vez, eles não podem estar na mesma cela, né. Agora, voltando para o caso da Deolane, a Deolane ela está presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista. Fica a 667 quilômetros da capital paulista, desde 22 de maio. A OAB ela realizou vistoria técnica no complexo e concluiu que o estabelecimento tem natureza penitenciária. Portanto, não se enquadra com critérios jurisprudenciais para a sala de estado maior, como o doutor Vitor muito bem, apontou para a gente. Então, tanto a OAB São Paulo quanto o Conselho Federal da OAB ingressaram com habeas corpus da defesa em 22 de junho, pedindo a soltura, né. Aqui é muito importante dizer que esse habeas corpus, ele não tem a natureza de discutir o mérito da questão, se ela merece estar presa ou não. Não é a defesa técnica, o ponto é simplesmente, legal no sentido de essa sala em que ela está presa agora, em Tupi Paulista, não se enquadra como sala de estado maior. E a lei, demanda nesses casos que ela seja solta. Perfeito, doutor Mauro. Se a justiça não tem um lugar adequado para essa pessoa cumprir, seja medida cautelar ou prisão pena, tem que liberar, não tem jeito. Agora indo para a quarta pergunta, vamos lá. A Deolane ainda pode advogar? Lembrando que ela é advogada, inclusive registrada com a OAB aqui também em São Paulo. Ela pode advogar ou não? Hoje, nos quadros da OAB, a Deolane tem uma situação regular, normal. A OAB de São Paulo já está estudando a possibilidade de suspender o numerário da OAB da Deolane, levando em consideração essa investigação em paralelo que ela está sofrendo. Isso não significa que ela não poderá advogar ad eterno, eternamente. Significa apenas uma medida cautelar dentro do âmbito administrativo, entenderam? Porque veja, mesmo que a OAB ela venha a decidir que a Deolane não pode mais advogar, que ela não pode mais exercer a advocacia, isso terá que ser concluído por meio de um processo disciplinar e ao final desse processo, caso se entenda que ela realmente não pode atuar mais, que ela realmente não tem ali os requisitos necessários para a atuação na advocacia, ela será, de fato, definitivamente suspensa, né, excluída, digamos assim, dos quadros da OAB. Bom, agora a gente precisa entender o que que esse caso revela além da Deolane de per si. O que qualquer empresário precisa entender sobre prisão preventiva, né? A prisão preventiva, ela pode acontecer antes de qualquer condenação, com base em indícios, não em certeza. Isso significa que um sócio, um gestor, o contador de uma empresa pode ser preso enquanto o processo ainda não terminou. E a forma como o patrimônio e o fluxo financeiro de uma empresa estão organizados impacta diretamente a narrativa que o MP constrói. Quanto mais confuso o rastro financeiro, mais vulnerável é a posição de qualquer investigado. Interessante, é isso mesmo. Então, se você souber que a sua empresa, empresário ou empreendedor, está sendo alvo de alguma investigação, procure um advogado, não apague registros, não vai movimentando dinheiro em conta, tá? Não vai apagando mensagens, porque tudo isso, na realidade, pode ser registro contra você, pode ser prova contra você e utilizado, inclusive, pelo Ministério Público ali no processo e durante a investigação. Então, procure a orientação de um advogado sério, tá? De um advogado que realmente conheça como funciona o processo ali e a fase de inquérito também, para que você não seja prejudicado. Então, fazendo uma síntese aqui do episódio, respondendo as 4 perguntas que foram feitas lá no começo, a primeira pergunta, você já sabe a resposta. A prisão é legal? A prisão da Deolane é legal? Como foi mantida tanto pelo STF como pelo STJ, para o direito, essa prisão é tida como legal pelo padrão jurisprudencial atual. Agora, a segunda pergunta seria: essa prisão ela é adequada? Quanto a essa pergunta,
No nosso entender, pelo episódio, existem alguns padrões morais que inviabilizam a continuidade da prisão da Deolane. Portanto, ela deveria ser solta. A terceira pergunta fala sobre o local da custódia. Como a gente explorou densamente nesse episódio, a custódia lá em Tupi Paulista não representa uma sala de Estado-Maior, portanto, viola a prerrogativa da Lei 8.906 de 94. Agora, a quarta e última pergunta sobre a possibilidade dela continuar advogando, o Dr. Vitor muito bem explicou que vai existir o processo disciplinar na OAB, que vai traduzir o resultado dela, se ela vai ter a suspensão temporária, se ela vai ser impedida de advogar ou se ela vai ser absolvida. Muito legal, doutor Mauro. Realmente aí conseguiu resumir toda a ideia do nosso vídeo. As 4 perguntas foram completamente aí respondidas. A gente fica feliz que você saia desse vídeo entendendo melhor desse caso e entendendo melhor sobre o direito. E quem sabe você também pode aplicar esse conhecimento a outros casos midiáticos, porque a mídia em si, né, ela não explica o direito. A mídia ela faz um outro trabalho que não é exatamente entender o direito, não é realmente te passar o conhecimento, tá bom? Então, por favor, inscreva-se aqui no canal, dá um like nesse vídeo se você curtiu esse conteúdo. Eu sou o Dr. Victor Lyle, este é meu sócio, Dr. Lucas Mauro, e nós somos o Direito com Voz. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.